Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje a festa de São Sebastião, um oficial do exército romano que foi martirizado e que é um modelo de fé, de firmeza, de grandeza espiritual e humana para todos os cristãos. Enviamos uma saudação para todos aqui quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes e todos os seus familiares, todos nós que estamos a viver esta situação de medo, de solidão e tantas coisas que depois de passar vamos descobrir, e que o Senhor nos abençoe neste momento que estamos a passar a tormenta. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com o esforço e sobretudo com o testemunho de fé e de amor dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje vamos celebrar a Eucaristia por Arlindo Matos e Hermano Pimentel, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o Espírito de fortaleza, para que, a exemplo do vosso mártir de São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão. Quando este regressava vitorioso do combate contra os reis, ele abençoou Abraão. E Abraão deu-lhe o décimo de todos os despojos. O seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, mas também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. Aparece sem pai, nem mãe, nem genealogia, sem princípio dos seus dias, nem fim da sua vida. Semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Assim se torna bem evidente que a perfeição não veio por meio do sacerdote levítico, uma vez que, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote instituído, não em virtude de uma lei humana, mas por força de uma vida imortal. É dele que se dá este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor.
proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite dá a conhecer a outra noite. Não são palavras nem linguagem, cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra, e a sua notícia até aos confins do mundo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Passava Jesus através das searas num dia de sábado, e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar... Evangelho segundo São Marcos. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhe: será permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Palavra da salvação. Hoje o Evangelho da festa de São Sebastião diz-nos que o bem pode ser e deve ser feito todos os dias, que não há dias para fazer o bem. E no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. As atitudes dos homens religiosos na época de Jesus eram muito confusas para a nossa mentalidade. Como nós vimos ontem, o sábado, que era para o bem do homem, Deus influenciou os seus profetas para parassem um dia de trabalhar, para poder estar com a família, poderem cumprir as suas obrigações religiosas, tornou-se, os homens deram-lhe a volta e tornaram a lei do sábado uma escravatura. E hoje havia um homem com a mão aleijada, paralítica, e que foi simplesmente ignorado pelas pessoas da lei. Ignorada como pessoa, na situação em que vivia,
na sua doença, na sua enfermidade, nada preocupados com as impurezas que muitas vezes são tratadas nessas condições e são deixadas de lado. Portanto, eles não se preocupavam nada, havia uma lei que era tão importante, aquela lei, que o resto nada contava. A situação do homem nada interessava. O que importava era a lei. Parece que são os nossos tempos a que nós estamos a chegar agora. Agora, isto trata-se da lei do dia de sábado. O sábado é tudo para a observância religiosa desses homens. Jesus olha para esse homem de mão paralítica e pede não só para ele se levantar, para que todos o vejam, mas também para ficar no meio e para que ele seja o centro das atenções. A situação daquele homem era ignorada pelos homens, e era completamente indiferente aos homens. O que importava era a lei. Faz-nos lembrar muitos jovens que agora, nos últimos anos, têm andado nas nossas universidades e que pouco se preocupam com as pessoas, mas têm umas leis, umas regras e um modernismo e uma coisa que está para frente e que vem aí, que muito tão bom, a gente olha para a cara deles e só nos assustamos. É este fariseísmo da lei do sábado. Quando Jesus pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, com o doente à frente de todos? O bem é permitido e o bem precisa de ser feito a todo e qualquer momento. É a mensagem de Jesus. Não existe dia para fazer o bem. É o que é a mensagem que Jesus Cristo nos diz. É verdade que as pessoas deixam-se levar pelo sentimento que vem em certas épocas do ano. Quando chega a época de Natal, as pessoas se lembram que os pobres existem. E corre tudo. Quando na época de Natal, uma maravilha. Até há uma canção que diz: se o Natal fosse todos os dias. Não é por causa de Deus que o Natal precisa ser todos os dias. Somos nós. Quando chega a época do Dia das Mães, todos se lembram das mães. Sobretudo as mães esquecidas. Quando chega a campanha do Dia do Deficiente, toda a importância dos deficientes. O dia deste ou daquela situação, todas as pessoas se recordam e vai tudo na onda. A maré é grande, a maré é muito grande. O Evangelho esclarece-nos. O bem é o bem e é para todos os dias. E é esta lição que Jesus dá colocando o paralítico no meio. Pediu para levantar, colocou-o no meio, todos puderam ver, todos viram a sua mão. É permitido ou não fazer ao sábado? As pessoas somos nós, não são os outros. Andamos todos atordoados com a nossa vida presente, com as nossas preocupações e ocupações, que deixamos de lado todas as coisas, e não vemos as pessoas, não vemos o essencial. Nós hoje, com a entrada do novo presidente dos Estados Unidos, em que meio mundo está desanimado, e meio mundo muito animado. E a gente olha para isto e diz assim: é meio mundo animado e meio mundo desanimado. E depois do grupo dos animados, a gente vê pessoas animadas que nos dá vontade de fugir. Do grupo dos desanimados, a gente vê tantos profetas da desgraça, tantos anúncios do mal, também nos dá vontade de fugir. O que é que está em causa? O que é que está em causa no meio disto?
Eu sou daqueles que não estou muito animado. Mas não é por causa da pessoa A ou da pessoa B. É das teorias. De uma teoria chamada globalismo. Eu não quero morrer, não gostaria de morrer, nos restos dos meus dias, segundo as teorias globalistas. Que a maior parte dos cristãos nem sequer sabe o que é. Nem a maior parte dos cristãos não sabe o que são as teorias globalistas. E é o que está em causa. Mas que ninguém fala. Há uns que estão muito animados, há outros que estão muito desanimados. Mas ninguém fala no que está em causa. E o que está em causa é o homem paralítico de mão ressentida. O que está em causa somos todos nós. Eu não queria morrer, acabar os dias da minha vida debaixo do sistema de globalista. Não queria, nem quero. Pode-me acontecer o mesmo que aconteceu ao mártir de São Sebastião, mas eu não vou aderir, por consciência. Eu não vou aderir. Mas vejo muitas pessoas animadas, e alguns até se dizem cristãos, sem saberem nada o que está em causa. Nada. Mas estão muito animados. E também há outros a anunciaram o mal e a desgraça, também é exagero. Hoje o santo que celebramos é São Sebastião. Um soldado romano, capitão, muito chegado à corte imperial. Era confidente do imperador. Mas converteu-se, aderiu a Jesus Cristo. E aí estava o crime. E ai, que por trás destas teorias globalistas, no futuro muito próximo, ser cristão é um crime. Vai ser crime. E nós temos que ver isto. Isto vem sendo preparado. E como vos digo, aquelas pessoas que eu vejo muito animadas, assim, uns jovens muito animados, muito animados, eu tenho medo deles. É o sentimento que me leva medo e longe. São Sebastião, o crime dele foi converter-se ao cristianismo. Dizer que os homens são homens e que Deus é Deus. Foi o crime de São Sebastião. Porque o imperador era visto como Deus. Então, se nós queremos um fenómeno de globalista onde não há Deus, onde os homens são aquilo que querem, o que é que nós queremos? O que é que nós estamos à espera? Eu repito que sou daqueles que não estou animado por causa da teoria globalista. Não é por mais nada. Não estou animado. Porque Deus concedeu um tino, raciocínio, e eu sei o que é o globalismo. Eu sei. O São Sebastião é para nós um modelo, porque não se curvou até à morte diante da arrogância dos políticos. Há bocadinho nós ouvimos e tem aparecido uns vídeos, por exemplo, que até penso que são pessoas contratadas que não são médicos. Por exemplo, ainda ontem vi um vídeo alarmante de uma enfermeira de Cascais. Mas hoje, em Leiria, um jovem entrou dentro do hospital, as urgências todas vazias, o lugar onde havia consultas não está ninguém, e a gente vê os comboios. Hoje apareceu um vídeo na linha de Sintra, as pessoas empurrarem-se para dentro do comboio. A gente pergunta o que é que está por detrás. No dia de São Sebastião, eu vou-vos pedir para rezardes, e mesmo quem está em casa, Deus queira que alguma televisão e algum meio de comunicação comece a falar a verdade. Porque nós não sabemos. Ontem apareceu um vídeo, por exemplo, em Portugal, de um alarme no hospital de Cascais. Hoje apareceu um jovem que furou o esquema, que entrou à força dentro do hospital de Leiria, e tudo vazio. E nós estamos à espera. Lá, cá, no mundo, perante este fenómeno chamado globalismo,
que alguma televisão comece a dizer a verdade. Nós precisamos saber a verdade. Nós estamos perdidos. Não podemos confiar no que está a passar-se. Como São Sebastião. São Sebastião não se curvou. E nós católicos, nós cristãos, não podemos ficar alarmados, porque eu desconfio muito destas pessoas. São normalmente jovens que aparecem a alarmar. Ontem era uma enfermeira de Cascais, sei muito, mas não mostrou nada. Ela a falar, a alarmar, mas não mostrou nada ao hospital. Hoje o jovem de Leiria mostrou tudo vazio. E se nós descobrirmos que as pessoas estão a morrer nas ambulâncias, que nem sequer dentro do hospital entram? E se nós descobrirmos que isto é tudo um teatro? Onde estão os meios de comunicação social? Nós rezamos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Portugal, haja uma televisão que comece a falar a verdade. No dia de São Sebastião, que haja uma que diga a verdade. É assim. Estão a morrer milhares dentro dos hospitais. Não é assim. Nós só queríamos saber a verdade. Será pedir muito? Eu não estou a dizer que é assim ou é assim. Eu estou a dizer que tenho medo deste globalismo e que não estou nada animado. E que me assusta o ânimo de alguns que nem sequer sabem do que estão a apoiar. Nem sequer sabem, não têm mínima noção do que estão a apoiar. E nós não podemos desanimar. Aquilo que às vezes parece tudo perdido, imaginai São Sebastião pregado no meio de uma praça com as flechas, o desânimo dele como homem, e Deus não o deixou morrer. Houve uma irmã, Santa Irene, pegou nele, tratou, e o bem que ele fez aos cristãos. Quando nós pensamos que está tudo perdido, e agora há meio mundo desanimado, metade do mundo está tudo desanimado, nós não percamos a confiança em Deus. Às vezes, quando tudo parece, quando os homens prontos, desânimo total, Deus pega-nos pela mão, ergue-nos, como ergueu São Sebastião, e ele depois foi-se apresentar ao serviço, depois de se curar, mas o imperador cortou-lhe a cabeça e terminou tudo. Mas São Sebastião não morreu naquela imagem que nós vemos pregado a um tronco. Foi depois. Porque, entretanto, enquanto se curou, grande lição deu aos cristãos, a todos os cristãos, animou-os e disse: tudo quando parece perdido, não está perdido. Deus tem o seu caminho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus continua hoje a sentir-se triste e indignado com a dureza que ele vê em muitos corações. Peçamos ao Pai que nos torne mansos e humildes, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos da nossa diocese se alegrem com o bem que os outros fazem e bendigam o Senhor pelos seus dons, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os juízes que interpretam as leis escritas sejam capazes de as humanizarem como Jesus e de as porem ao serviço dos mais infelizes, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os médicos, com a técnica cirúrgica e, sobretudo, com a sabedoria do coração, curem o corpo e o espírito dos que mais sofrem, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
para que as pessoas que sofrem violência recebam de Deus a força de que precisam e refaçam a sua vida com esperança. Oremos. Para que a nossa comunidade paroquial agradeça a Deus os presbíteros que a servem por mandato de Cristo sacerdote para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, perdoai a dureza dos nossos corações e transformai-nos em sinal do vosso amor do Pai. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças,
porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza, para que o exemplo do vosso mártir de São Sebastião aprendamos a obedecer antes a vós que aos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no dia da festa de São Sebastião, e nos momentos em que vivemos muito desânimo, muito medo, muita frustração, mas também temos aqueles que estão muito animados no mundo, nós temos que ser como São Sebastião, saber em quem confiamos. Deus não nos abandona. E a nossa confiança, como nós rezamos na oração da festa de São Sebastião, Deus não abandona o seu povo. E é essa esperança que nos anima. E também não podemos confiar demasiado nos homens. E continuar a rezar, e nós logo vamos rezar o nosso terço com o grupo Night of Columbus, em inglês. Rezemos para que a verdade, os jornalistas, as televisões, haja uma televisão que não ponha o dinheiro acima da verdade. Se aparecer uma, certamente depois, mas que haja uma que ponha à frente do dinheiro que recebe, de grandes forças, que ponha a verdade, que é só isso que pedimos a Deus, neste dia da festa de São Sebastião. Desejo a todos boa noite e dê paz e que o Senhor vos acompanhe.